Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E essa é a seguidora que emprestou o nome para a história de hoje. Silvia Ramos, idade 37 anos, empresária. Eu tinha uma trip com a minha amiga. Eu não tinha organizado de encontrar nenhum homem lá, porque para mim o importante era conhecer os lugares. Era a minha primeira vez na Europa. A minha amiga já tinha ido algumas vezes, então ela tava com essa consciência de caçar macho. Só que ela contou pra mim, óbvio que não. Ela foi comigo tipo, ai, melhores amigas, não sei o quê. Só que na verdade, em cada canto que a gente ia, ela já tinha marcado com algum macho de aplicativo que ela nunca tinha visto na face da terra. E quando iniciou a nossa viagem, me veio a surpresa de que em uma das casas que a gente iria ficar, um macho iria lá só pra encontrar ela. Ela não tinha me falado isso. Eu achava super perigoso um cara que a gente nunca viu vir na nossa casa, que tipo assim, eu que tava alugando essa primeira casa, e na hora que ela me avisou assim: "Ah, então, é porque eu não sei qual é o problema que tem na casa dele". Aí eu falei pra ele passar aqui, a gente pode tomar um vinho, e tal. Se de repente você quiser ficar. Aí eu falei assim: "Como assim? Eu quero ficar? É a casa que eu aluguei, tipo, pra viajar. Tá doida?". E eu acho melhor nenhum homem vir pra cá. E aí ela ficou meio emburrada, porque no fim eu neguei. Eu falei, não, não vou aceitar que venha alguém pra cá. E aí ela falou, ah, então eu vou sair. Nessa que ela falou, eu vou sair, ela meio que queria cancelar, sabe? Tudo da viagem, assim, os lugares que ela ia ficar comigo, por causa que eu não tinha aceitado aquele primeiro cara. Deu a entender que em todo lugar que a gente ia, então ela ia pedir pros caras, né, irem até ela na casa. E aí ela conversou lá com o macho e foi encontrar um macho que ela nunca tinha visto na face da terra. Eu falei, meu, você tá correndo muito risco porque você não tá marcando em lugar público. E ela foi assim mesmo. E eu super preocupada porque no outro dia, cedinho, a gente tinha que pegar um trem pra ir pra outra região. E ela foi pra lá, eu ia saber se ela ia voltar, não ia voltar. Eu sei que foi chegando a hora, e eu acordei bem antes. E chegando a hora de que tinha que sair, porque a gente ia perder o trem que a gente já tinha comprado e nada dela aparecer. Eu mandava mensagem pra ela e nada do pauzinho, dos dois pauzinhos irem. E aí eu fiquei naquela coisa, meu Deus, eu perco o trem e vejo o que tá acontecendo com ela ou eu meto a louca igual ela fez e vou. Sério pra vocês, olha, eu tava tão sem saber o que fazer que eu fiz Unidunité pra resolver. E aí, no Unidunité mesmo, deu pra eu ir sem ela. E eu pensei, ah, sei lá na região eu chego, se ela não mandar mensagem, eu aviso a polícia. Gente, eu tinha preparado há muito tempo essa viagem, eu tinha economizado uma grana, eu não queria perder todas as atrações, porque igual, se eu não fosse, eu não teria mais dinheiro fora, tava tudo contadinho. Fosse naquele trem, iria desprogramar toda a viagem pela frente que já tava combinada. E eu avisei pra ela não ir atrás desse cara, enfim. Peguei o trem, cheguei, graças a Deus, vários pontos ali da Europa, dá pra você ir de um país, de uma região pra outra de trem. E chegando lá, ela me mandou mensagem, me xingando que eu não tinha esperado ela. Eu falei, gata, você acha mesmo que você tá certa? E ainda falando que ia dar tempo dela pegar. Se tivesse dado tempo dela pegar o trem, ela tava dentro do trem e a gente ia se encontrar lá na região. Ela ainda estava em Portugal. Eu avisei ela à noite, eu falei, você não vai conseguir. E aí veio me contar que deu um maior perrengue, que o cara maltratou ela. Falei, olha, se vira. Se você quiser me encontrar em algum outro ponto da viagem, boa sorte, eu vou seguir a viagem sozinha. É a minha primeira vez, mas eu não quero ficar com essas intercorrências de homem no meio da viagem. Tava super brava. Nisso, conversando no celular, né, desabafando, tinha um norueguês que eu sempre conversava e ele tava viajando também. E aí, por coincidência, ele estava muito perto da região que eu estava e ele falou: "Ah, se você não quiser, né, fazer essa viagem sozinha ou até sua amiga resolver melhorar da cabeça e voltar, eu posso te acompanhar. Se você tiver com algum medo, não souber falar o idioma, eu tô aqui, eu posso te ajudar". E aí, na hora, eu tava já entediada e tendo muito perrengue, porque minha amiga falava melhor do que eu, já tinha mais experiência que eu falei, ah,
pode ser, a gente pode se conhecer, acho que pode ser uma experiência legal. Só que quando eu fui encontrar com esse norueguês, assim, ele era super ativo na internet e ele tinha uma foto que só mostrava, tipo, o rosto dele. E eu não sei porque o rosto dele não tinha papo, não mostrava que ele era gordinho, porque quando ele chegou até mim, ele parecia o nhonho do Chaves, só que loiro. E tímido, 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 a ponto que ele ficava assim, todo vermelho, parecia uma pimenta acesa. E às vezes ele gaguejava para falar de tão nervoso que ele tava e suava, pingava, pingava. Parecia que ele nunca tinha ficado perto de uma mulher. E eu achei estranho, porque conversando com ele na internet, falava super fluente comigo, não tinha nenhuma questão, mas é óbvio, nunca foi pela câmera, sempre foi só digitando. Então acho que para escrever texto à distância, ele não tinha toda essa insegurança. E aí ele me falou exatamente isso, ele falou, olha, desculpa, eu sei que eu tô muito nervoso, mas é que eu não tenho muito contato com mulheres. E aí eu falei, caraca, mas você mora em algum... Eu pensei, gente, mas ele mora num país que é super moderno para várias coisas, pode encostar em mulher. E aí eu perguntei, né, por quê? E aí ele falou que, na verdade, lá na Noruega, não é o homem, não é o homem que chega na mulher, é a mulher que chega no homem. E as mulheres só chegam em homens que elas realmente querem alguma coisa. Então o cara tem um poder aquisitivo, o cara é estudado, o cara tem carro, não sei o que, não sei o que. No caso dele, ele era um norueguês pobre. E além disso, não tinha uma aparência física que atraía as mulheres. Então ele quase que confessou pra mim que ele era puro, porque nunca tinha encostado nenhuma mulher tinha chegado nele, e o jeito que ele tava ali, gente, ainda confirmou pra mim que o contato dele era, na maioria das vezes, com estrangeiras e só pela tela do computador. Nunca tinha acontecido ao vivo. Então era tudo muito novo e ele não sabia lidar com isso. Ele tinha se preparado muito para conseguir encontrar comigo. Mesmo assim, ele fez, né, uma parte da viagem comigo, super educado, não me tocou, não tentou nada. E aí minha amiga já foi, né, mandando mensagens de uns dias depois, pedindo desculpa, falando que a gente tinha que continuar, porque a gente tinha programado isso juntas há anos, que ela também estava na região. E aí eu fui encontrar minha amiga e já me desvencilhei do nhonho, porque, gente, ele era muito sinistro, ficou mais tediosa ainda a minha viagem. Ele só comia, 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 comia. E nada de evacuar o que comia, sabe? Parecia que todo dia ele tava mais inchado. E ele acabava atrasando a minha agilidade na viagem, porque ele era lerdo pra fazer tudo, pra andar, pra respirar, pra pensar, pra responder, pra pagar. Dei tchau pra ele, reencontrei minha amiga veio com a história do gringo, né, que na verdade parecia muito mais velho do que a foto, tinha usado uma foto de quando ele era novinho, ainda totalmente modificada, e que na hora do vamos ver, a pipa do vovô não subia mais, e ele era daqueles que vivia numa realidade imaginária, então ele achava que ele era o moço bonito da foto que tinha mandado pra ela, novo e viril, e que a pipa tava lá subindo. Ele tentava, sabe quando ele tentava bombar a pipa, mas era uma bexiga murcha. Imagina você tentando bombar uma bexiga murcha dentro da pessoa, como se ela fosse sentir alguma coisa, né? Bem rindo dessa história, perdoei minha amiga, ela entendeu também o meu lado, que eu realmente estava certa, que devia prezar o que a gente já tinha marcado, a nossa amizade. Voltamos normal, viajamos o resto da viagem juntas e voltamos para o Brasil sem nenhum problema. Chegando no Brasil, esse norueguês, ele já tinha me mandado algumas mensagens durante o resto da viagem, né? E aí ele ficou super proativo, coisa que ele não foi ao vivo. E aí eu não entendia nada. Eu não tava dando muita atenção porque eu tava preocupada, que foi a questão que me fez viajar. Eu viajei, na verdade, para fugir, porque eu não tinha mais mãe nem pai. E eles tinham deixado uma empresa que era da onde eu tirava o meu sustento. E sem o direcionamento deles, que tinha sido... Não era mais recente, mas eu ainda sentia, eu não conseguia fazer com que essa empresa retornasse o tanto de lucro que dava com eles. E aos poucos, essa empresa ela foi minguando, minguando, minguando. Cada tentativa de coisa que eu tentava fazer para inovar ou para lucrar, eu perdia dinheiro, dava prejuízo de alguma forma.
Então eu fiz essa viagem para espairecer, para tentar resolver, mas na verdade eu acabei gastando dinheiro e não resolvendo nada. E eu tenho muita vergonha de falar que tudo que os meus pais construíram, eu acabei levando que à falência. Quando eles eram vivos, eu não prestei atenção no trabalho, eu não me importava, eu só gastava. E quando eles foram embora, mesmo deixando um patrimônio pra mim, que não era nada muito grande, tá? Não, tá, gente? Não era muito grande, não, tá, gente? Eles eram microempresários. Eles não eram milionários. Por isso eu acabei perdendo tudo. E aí eu me vi numa situação que eu não sabia o que fazer profissionalmente. Eu tentei outras coisas, mas parece que nada que eu colocava a mão ia pra frente financeiramente. E o meu dinheiro estava diminuindo a ponto que eu já não sabia mais o que eu ia tentar. Isso levaram meses, né? E nesses meses eu fui conversando com o Nhonho, e o Nhonho até me deu algumas dicas para tentar salvar, mas eu que errava alguma coisa e trazia o prejuízo, mesmo nas dicas que ele dava. Mas ele foi se tornando um apoio, assim, para mim. E parecia que ele, depois que ele tinha me conhecido, que ele queria me impressionar. Então ele começou a tentar ir pra academia, perdeu quilinhos. Tava sempre me convidando para ir para lá e não tinha porque eu ir para lá, porque nem dinheiro, né, tinha. E aí, num dia que eu tava muito irritada, carente, mal, nós começamos a conversar do nada sobre as chanchada, né? Sobre desejos e nhanhadas online. Eu não sei como é que foi parar nesse assunto, foi super rápido, eu não tava nem aí porque eu tava falando, deixando de falar. E ele abriu um desejo revelador que tinha por mim, que era totalmente carnal. Olha, desde a primeira vez que eu te vi, sabe por que eu gaguejei, fiquei daquele jeito e tal? Porque eu já imaginava você na cama. E eu imaginava você assim, assim, aí você virava, ficava de frango assado, fazia um canguru perneta comigo. Quando eu via, você já estava na posição capivara desgrenhada. E eu tinha fôlego para suportar tudo que você queria fazer. Então, por isso que eu comecei a treinar, porque eu fui imaginando que eu quero muito isso com você e eu vou alcançar. Eu me deixei levar e fui gostando do assunto, a ponto dele começar a me mandar fotos de posições que ele sonhava em ter comigo. E ele falava que o sonho dele era me ver naquelas posições. Aí tinha lá, né, o cavalo só de 3 patas, a aranha amarrada na telha, a vaca dando leite, a perereca molhada, tinha várias coisas. Eu olhei aquelas fotos e aí eu pensei, se eu for pra Noruega e ficar com esse cara, eu vou ter uma qualidade de vida boa que eu tô perdendo aqui no Brasil e que eu não sei mais o que fazer da vida. Será que vale a pena insistir nessa coisa toda online? Será que ele me convida pra ir pra lá? Será que ele paga pra eu ir pra lá? Porque assim, bem de vida ele era muito. Ele tinha os melhores computadores, ele era aquela coisa meio que nerdzinho também. E em todo aquele tempo ele nunca tinha falado nada. Era muito sincero de que ele estava abrindo os desejos que ele tinha por mim, sei lá por quanto tempo ele guardou, porque eu não sei nem quanto tempo que eu conversava com ele antes da viagem, anos e anos, só como amigos. E nessa doideira toda, eu resolvi fazer uma surpresa para ele e fazer fotos nas posições que ele tinha mandado a foto pra mim, mas vestida, tá, gente? Não sem nada. Mas eu fiz as posições com uma boa luz. Então eu tinha lá, fazia cadela reumática e mandei pra ele. Eu acordei, que eu fiz isso de madrugada e mandei, né? Eu acordei com mais ou menos uns 50 áudios dele. Oh my God, oh my God, come on girl, come on girl, I need you. Mesmo eu vestida, aquilo fez sucesso. E aí o carnal que ele falou que tinha, não sei porque foi pra sentimento. Ele começou a falar que a gente tinha que ficar junto, que a gente tinha que se conhecer, que a gente tinha que casar. Mas eu não gostava da aparência dele de nhonho. Isso já tinha se passado, acho que uns 7, 8 meses por aí, nessa brincadeira toda. E eu fui sincera de falar pra ele que eu não tinha me sentido atraída quando eu vi ele ao vivo. Mas no vídeo, mais online, eu não sei porquê, eu sentia que tinha alguma atração.
E aí ele prometeu cuidar do corpo e ficar mais bonito pra gente ficar junto. E eu prometi tentar levantar a minha empresa, mas, gente, não dava certo, era só ladeira abaixo. Então eu resolvi fazer uma oração, falar com Deus, falar: Deus, me mande os sinais do que eu preciso fazer na minha vida agora, porque aqui no Brasil, só de imposto, de prejuízo, daqui a pouco eu tenho que vender a casa, que é a única coisa que tá me restando. O que que eu faço? Eu insisto nisso, eu vou para Noruega e tenho uma boa qualidade de vida, e tenho um trabalho melhor lá e junto mais dinheiro para depois fazer alguma coisa aqui. Me mostre sinais que eu vou seguir. O primeiro sinal que aparecer, Senhor, eu vou seguir. Nisso, gente, apareceu a minha amiga me mandando mensagem falando: olha, o preço dessas passagens para Noruega tá muito barato, a gente tem que ir é no mês tal, ela é muito mais para frente, a gente pode pagar agora e organizar. Falei, é um sinal. Eu neguei, falei para ela que eu não ia, mas eu peguei e guardei a promoção. Falei com o Nhonho e ele falou: não se importe com promoções, a hora que você quiser vir, eu pago o valor que estiver. Mais um sinal. Nisso a gente ainda ficou conversando por meses e ele não abria a câmera. E ele fez uma surpresa pra mim. Mais de um ano nessa coisa toda, ele abriu a câmera e, gente, ele tava totalmente diferente. Ele tava com o rosto mais magro, ele tava não forte de músculo, mas ele tava deixou de ser gordinho pra ser fortinho, sabe? Aquela barriguinha saliente que a mulher gosta. Eu prefiro do que aqueles corpos sarados. E aí, ele sorria no vídeo e falava: você fez muito bem pra mim, mesmo de longe, porque eu fiz isso por você e eu não faria por mim. E é algo que muda a minha saúde, que muda a minha qualidade de vida. E você, sabendo ou não, eu só criei essa força por conversar com você, por achar que você um dia pode ser a minha parceira. E eu nunca senti isso por outra mulher. Aqui perto mesmo, a ponto de ter força de levantar, de mudar a alimentação. Gente, eu fiquei encantada com aquilo, porque eu vi o resultado. Demorou mais de um ano? Demorou. Mas imagina, você tá conversando com uma pessoa normal. Eu não dava força pra ele, nem falava palavras bonitas. Foi só, ele disse que foi só a minha presença, a minha energia, e eu acreditei nisso. Como eu tava com a situação assim que eu já não tinha mais cabeça aqui no Brasil, fugir pra Noruega me pareceu uma ótima alternativa. Então, eu ainda tinha um pouquinho de dinheiro, ele não deixou eu mexer, pagou tudo bonitinho pra fazer documentação para a gente conseguir casar e viver juntos na Noruega. Eu disse que iria primeiro para experimentar, porque a gente já teve uma experiência ao vivo e eu não tinha me atraído, mas aquele homem mudado no vídeo me atraía. E ele falou: tá, mas a gente já organiza tudo, caso você não queira, você volta. Mas já deixa tudo organizado. Então eu fui. Chegando no aeroporto, o toque já era outro. O modo dele conversar comigo, ele não gaguejava mais, ele não suava. E ele veio para me dar um beijo que encostou aqui no canto da boca e ele ficou segurando. Aí eu lembro que passou assim, a gente ficou se olhando. Nossa, foi a química que não tinha da outra vez, estava 100% dessa vez. Me levou para casa dele, gente, a casa praticamente uma mansão comparando com as coisas aqui do Brasil. E aí ele ficava muito preocupado: você quer comer? Você quer que eu faça alguma coisa? Você quer sair para comprar roupa? Você quer conhecer os lugares? Ele fez assim, a primeira semana foram experiências divinas. Eu escolhia tudo e ele sempre estava pronto, emocionalmente e financeiramente para suprir. E sim, ele estava muito bonitão. Só que não rolava a parte de ter relações. E eu queria experimentar isso antes de casar. E um dia, à noite, depois de um jantar, eu vi que a gente estava meio alto e que isso ia rolar naturalmente. Ele me carregou no colo, me levou pro quarto dele, porque até aí, vocês acreditem ou não, a gente estava dormindo em quartos separados. Só que chegou no quarto dele, ele me colocou na cama e falou: espera aí. Eu falei: meu Deus, só falta que ele vai fazer o quê, né? Uma performance? Não. Aí ele pegou o computador, o laptop, virou,
começou a mexer lá e saiu uma música. Eu falei assim, gente, a casa dele é daquelas que solta música nas caixinhas de som, tudo. Eu nem entendi por que que ele queria fazer aquilo no laptop, mas eu tava mais interessada no vamos ver como é que ia ser. E aí soltou a música, aquele clima romântico, aí ele veio. No que ele veio, a gente começou a beijar tudo e tal, ele fez questão de virar, não de eu ficar deitada na cama, mas dele virar e ficar com o rosto, que eu não tinha percebido que era essa a intenção, virada para o laptop. Enquanto ele estava lá, tentando passar as coisas comigo, ele estava olhando algo no laptop que eu não tinha noção do que era, eu nem percebi que ele estava olhando. Estou contando agora, por causa que vocês já vão entender a experiência mais pra frente. Aí, no meio da música do laptop, começou uns... E eu tava entretida com ele, né? Ele, não presta atenção. E, tipo, fomos continuando, a ponto de eu nem mais prestar atenção nos... que tava rolando no laptop. Aí foi assim, mediano. Dava pra evoluir, conforme eu ia ensinando ele e tal, dava ali, entendeu? A performance dele não era ruim, não. Então, a gente resolveu organizar tudo pra casar. Casamos. Assim que a gente casou, a coisa mudou. Ele me tratava super bem, só que na hora do vamos ver, ele me veio com esse laptop de novo. E aí, ele não queria mais só colocar a música do laptop pra gente, sei lá que clima é esse que ele gostava. Ele queria me sentar na cama, olhar pro laptop, e aí que eu vi que ele tinha cenas de filmes adultos. E ele queria assistir 1 minuto do filme adulto e reproduzir comigo. Ou seja, aquilo lá que ele tava assistindo e escutando na primeira vez já era um filme assim. E ele tava meio que olhando pra fazer. Ou sei lá, que conexão que ele tinha, que isso era bom pra ele. E eu não tinha percebido. E isso foi ficando pior com o tempo, porque era assim, ele ia lá, assistia e vinha. Fazia. Aí tava no clima de tipo, nossa, agora vai ficar gostoso. Ele parava, saía de tudo, ia lá, assim, ia lá do lado aqui, né? Assistia, me deixava parada e depois voltava. E assim era, até ele conseguir o que ele queria. Tinham barbaridades nos vídeos, né? Mas ele não tentou fazer nenhuma dessas barbaridades no começo comigo. Depois de um tempo, ele disse que tinha uma amiga que era estrangeira, que ele conversava há muito tempo, que ela também ajudou ele a mudar o físico e tal, que ela viria jantar para eu ajudar na comida. E essa moça veio, ela foi super simpática. Mas sabe quando você acha que tem alguma coisa estranha e você não consegue perceber? Porque algumas conversas era só entre eles e tinha uma intimidade que eu não entendia muito bem da onde que estava vindo. Não intimidade na palavra, mas em coisas que um sabia do outro, assim. Não sei se eu tava com ciúmes ou se era isso mesmo. Eu sei que quando essa menina foi embora, ele veio falar comigo que ele queria colocar mais uma pessoa na nossa relação. Não na relação total, mas na hora do vamos ver. Que ele queria, porque ele viu no filme, e aí ele queria fazer assim, assim, assim. E aí a mulher, só que tinha que ser mulher, não podia ser homem. Que essa mulher ia fazer isso comigo, e se eu aceitava. Nisso, eu já não tava gostando do que tava rolando. Eu falei, olha, eu já não tô gostando do que você tá fazendo comigo, porque antes de casar, não era assim. E se eu tivesse entendido que você tava assistindo essa coisa para fazer, eu já não tinha aceitado. Ter relações é muito importante pra mim, eu não quero que seja dessa forma. Aí, gente, ele ficou muito bravo. E ele começou a ameaçar de divórcio. E eu não sabia que eu tinha esse medo da questão do divórcio, porque querendo ou não, gente, era ele que estava
me ajudando e me bancando financeiramente. Todo o tratamento de rainha que eu tinha era por ele, eu já não tinha mais uma economia que eu pudesse voltar e fazer alguma coisa no Brasil. Eu tinha um dinheiro guardadinho, mas não era para tanto. Eu já estava no início de pensar passar fome no Brasil, porque eu também não, eu era bloqueada, eu não conseguia me movimentar para nenhum outro tipo de trabalho. E conforme ele foi ameaçando do divórcio, eu fui vendo que tudo aquilo que eu estava conseguindo ia acabar. Então eu ia meio que aceitando o que ele pedia. Mas esse negócio de colocar uma outra pessoa, eu não aceitei. Ele ficou bravo, ameaçou o divórcio, mas eu mantive a linha de que eu não iria fazer. Ele ficou, ele ficou uns 2 dias sem falar comigo. E eram bem os dias que as coisas tinham acabado em casa, de comida, tinha que fazer mercado e tal. E ele simplesmente não ia no mercado, não me respondia, falava que estava num tempo que tinha que refletir. Me trancava em casa, saía e comia sozinho fora e me deixava sem nenhum tipo de alimentação. No primeiro dia ainda tinha umas frutinhas, mas depois não tinha nada, porque realmente tinha acabado. E eu falando com ele que eu estava com fome, que a gente precisava ir no mercado, e ele fingindo que não estava escutando, que ele estava em um momento de contemplação, que ele tinha que pensar o que ia acontecer. E eu ainda morrendo de medo que ele fosse pedir o divórcio, eu preferi ficar quieta. Então eu aguentei isso por uns 2, 3 dias, e depois ele voltou a conversar comigo, falando que ele tinha pensado em algumas coisas que ele queria e se sentia bem na relação, e que se eu não aceitasse, ele ia querer sim o divórcio definitivo, porque ele não iria sentir prazer e ele não queria ter uma mulher desse jeito do lado dele. E eu morrendo de medo do que ele fosse pedir, porque eu ia aceitar. Eu me via numa situação que eu não enxergava a minha potência, eu não enxergava que eu podia, sei lá, vender trufa no Brasil. Porque eu tentei algumas outras coisas e nada funcionava. Eu meio que fui ficando com trauma de que sempre tudo que eu colocava à mão secava, não dava dinheiro. E aí ele virou e falou: olha, eu quero então que você assista os filmes comigo, porque eu me sentia muito desconfortável dele lá olhando, e ele olhava sozinho e depois vinha e fazia em mim. Com umas pausas imensas, assim, eu não tinha prazer nenhum. E eu quero que você assista comigo e eu quero usar os seus 2 buracos. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu achei isso tranquilo, perto do que ele poderia exigir pra mim. E isso virou uma melação toda, porque ele não sabia fazer, ele não tinha experiência. Então ele ficava tentando lá atrás, e aí não dava certo, e aí ele vinha pra frente. Isso até ele conseguir. Depois que ele conseguiu, aí ele ficava fazendo atrás e na frente o tempo inteiro. Eu não sentia prazer nenhum nisso, gente. Eu não sabia também como sair da situação. Eu não sabia se o pouco de real que eu tinha não daria para eu alugar uma casa por muito tempo. E eu ainda queria estudar e focar em um bom trabalho na Noruega, o que também não acontecia, porque a maioria do tempo ele estava focado em que eu fizesse alguma coisa que ele sentisse prazer. E isso foi evoluindo, né? Aí era vinha na boca, na orelha, e aí ia para trás, ia para frente, ia para trás, para frente. Foi tão humilhante. Eu saía pro banheiro chorando e desse choro eu comecei a ficar muito doente. Eu comecei a passar mal. Eu achava que a doença era por causa da ansiedade, do estresse, que eu tava com depressão. Aí eu sentia febre, eu sentia dor no corpo. E ia e voltava. E quando voltava, voltava mais forte. E ele falava que eu tava com frescura ou que eu tava mentindo pra não fazer o que ele queria que eu fizesse. E aí começou a ter toda uma evolução. Da febre eu ia pro calafrio, do calafrio pro temor, do temor eu ia pra tontura, da tontura eu praticamente já tava desfalecendo e aí eu voltava. E ele falava que eu tava atuando. Ele até tentou fazer coisas comigo desse jeito. Até que chegou um ponto que eu não conseguia mais fazer o número 1. Não saía nada, mesmo eu bebendo água. E aí eu falei pra ele: olha, você precisa me levar no médico, porque eu estou com uma fraqueza, eu tô começando com falta de ar, eu tô sentindo que eu vou apagar e eu não vou voltar mais.
você precisa me levar no médico. Ele só me levou no médico no último segundo, que eu tava sofrendo, que eu já não tinha mais percepção nem do que ele tava falando, do que tava à minha volta, de tão mal que eu estava. E eu fui internada. E fiquei praticamente que em coma por um tempo, até conseguir acordar para o médico falar comigo. Quando o médico veio explicar o que eu tinha, na verdade, eu tinha uma coisa que se chama sepse, algo assim, que é uma inflamação generalizada que dá no seu corpo por vírus, por fungos ou por bactéria. E essa inflamação, ela vai tão rápida por todas as partes do seu corpo, tirando as funções do rins, do fígado, de um jeito que você perder a vida é, é muito provável. E o médico ficou assustado e transtornado, porque na verdade, essa inflamação, porque no meu caso, essa inflamação, ela veio porque ele não usava nenhum tipo de preservativo comigo. E ele fazia lá atrás e já diretamente ele colocava na frente. E isso misturava a bactéria, o vírus, o que fosse, da parte de trás, do número 2, com a da frente, que era o número 1, e entrava-se para dentro de mim, e entrava-se em mim, e ia se espalhando para o corpo todo até chegar a essa inflamação generalizada. E por isso eu perdi a consciência, ninguém sabia como que eu tinha conseguido sobreviver a isso, de tão forte que foi. E ainda foi visto e avaliado como uma prática normal do casal e que pode acontecer e que tá tudo bem, mas eu sabia que não. E assim que eu consegui me recuperar e sair dali, a primeira coisa que eu fiz foi pedir o divórcio. E aí quem não queria o divórcio era ele. Quem iniciou as loucuras, porque eu não tinha nem dinheiro para isso, tive que ir atrás do governo, de ajuda solidária, aquela coisa toda. E eu tava no mesmo teto que ele, e eu não tinha amizade com ninguém. Então foi uma barra que eu não sei explicar aqui pra vocês, porque ele fazia de tudo. E aí eu tinha que gravar e mostrar, né, pro advogado, pra parte de proteção das mulheres lá da Noruega, que nem sempre funciona, ainda mais como uma estrangeira, de que ele me deixava sem comer, de que ele me ameaçava de várias formas para que esse divórcio não acontecesse. Por eu não ter filho, foi muito mais fácil, porque cuidar de mim, só tirar eu para uma moradia de ajuda, era muito mais rápido do que, na verdade, com o filho, eu teria que deixar o filho com o pai, porque mesmo com tudo isso, o pai era que tinha as condições financeiras de manter a criança. Então, eu agradeço muito de não ter engravidado. E, na verdade, o que eu fiz foi desistir, né? Eu tinha ainda uma merrequinha lá guardada. Assim que eu consegui sair daquela casa e ser reabilitada, sentir que eu tava forte mesmo, a primeira passagem, a primeira promoção que teve, eu voltei pro Brasil zerada. E quando eu voltei zerada, que eu achei que já não tinha mais o que fazer, eu achei uma saída. Não dentro da empresa, que já era falida, né, da minha família, mas em mim. Eu tinha tanto sentimento, tantas dores, tanta coisa dentro de mim, que eu comecei a pegar telas, pintar e me expressar. E eu cheguei a entrar em programas culturais de exposições com essas obras. Não só isso, como também a vender as minhas obras e ganhar dinheiro como artista, que é uma coisa totalmente difícil aqui no Brasil. Depois disso, eu fui me reerguendo, a ponto de reconstruir aquilo que a minha família tinha iniciado e que, por puro desinteresse, eu tinha deixado acabar. Eu só tinha eu. E antes, era tão mais fácil que isso acontecesse, mas eu tive que passar por essa experiência para entender. E graças a Deus eu consegui me recuperar. O medo de enfrentar os problemas da vida sozinho pode nos levar
a problemas muito piores. Às vezes a gente faz um bicho de 7 cabeças, às vezes é realmente um bicho de 7 cabeças, um bicho de 7 cabeças. O desafio é grande, tudo tá mostrando que vai dar errado. Mas se você... Eu não quero aqui trazer uma ideia de good vibes, que tudo vai dar certo. Mas o foco, a determinação e a vontade, uma hora chega, nem que um pouco. Uma hora chega. Tô falando aqui que ninguém vai ficar milionário com foco e determinação, não. Mas que nós mulheres podemos conseguir as coisas sozinhas. Aí tem noruegueses, tá? Que eles têm essa prática mesmo de só no virtual, porque não se tem muito contato com mulher. Fiquem esperta com isso, porque é deplorável. Você imagina, você tá lá se relacionando com o cara ter que ficar assistindo, querer reproduzir. Enfim. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.